E aqui no Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar agora com David Bacelar, que é o coordenador-geral da FUP, a Federação Única dos Petroleiros. Muito bom dia, David. Bem-vindo ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem aí? Bem, bom dia, Rafael. Tudo bem? Bom dia a todas e todos que estão conosco aqui no Jornal Brasil Atual. A gente vai falar com o David sobre diversos assuntos, mas a gente vai começar falando sobre um dos efeitos das privatizações do patrimônio público brasileiro, que são as refinarias. Em Manaus, no Amazonas, entre o início de dezembro e o final do mês de janeiro, o preço médio do botijão de gás de cozinha com 13 quilos subiu mais de R$10, passando de cerca de R$113 para R$123, uma alta de 9%, e no mesmo período o preço médio nacional caiu quase R$2 para R$108. Segundo as distribuidoras e revendedores locais, lá do Amazonas, a disparidade é um reflexo da privatização da refinaria de Manaus, que passou a ser operada pelo grupo Atem em dezembro de 2022, 15 meses após a assinatura do contrato de compra do ativo da Petrobras. Esse é mais um exemplo, né, David, do que acontece quando você entrega esse patrimônio que era controlado e gerido pela Petrobras para a iniciativa privada, mais uma vez aquela fantasia de que a concorrência faria com que os preços diminuíssem cai por terra, não? Exatamente, Rafael. Nós já tínhamos esse exemplo na Bahia, onde estou agora, por sinal, com a privatização da refinaria Landulfo Alves, refinaria que foi a primeira refinaria da Petrobras aqui no Brasil, que hoje está sendo operada pela Selen, um grupo econômico do Fundo de Investimentos dos Emirados Árabes, Fundo Soberano dos Emirados Árabes. Aqui nós já tínhamos vivido essa experiência, estamos vivendo essa experiência. Nós temos aqui a gasolina, o diesel, gás de cozinha, inclusive produtos que vão para o polo petroquímico de Camaçari também, que são os mais caros do Brasil. Sabíamos que se outra refinaria viesse a ser privatizada, nós teríamos esse exemplo, infelizmente, em outras regiões do país. E isso aconteceu. Tivemos a privatização da REMAN, a refinaria de Manaus, como você bem colocou, para o grupo Atem, um grupo local ali no norte do país, envolvido em uma série de problemas com relação a questões ambientais, a questões fiscais, que até hoje, por sinal, não resolveram com o estado do Amazonas, nem com a própria União. E justamente por conta dessa privatização, mandar até um abraço aqui para o companheiro Marcos Ribeiro, companheiro que é presidente do Sindipetro Amazonas, nós estamos já tendo, em um período muito curto de tempo, até porque a privatização ela ocorreu no finalzinho do ano passado, nós já estamos tendo os aumentos dos preços dos combustíveis. Isso por quê, Rafael? Porque é óbvio, qualquer investidor que adquira um ativo importante como esse, como uma refinaria, ele vai buscar a minimização dos seus custos em cima dos trabalhadores e trabalhadoras, promovendo uma série de emissões, reduções de direitos, redução de salários e benefícios, mas também a maximização dos seus lucros e, no menor curto espaço de tempo, ele vai querer ter o retorno do investimento que foi feito. E é isso que eles estão fazendo. Às custas da população do estado do Amazonas, às custas da população do norte do nosso país, lembrando que a REMAN ela não abastece somente o estado do Amazonas, mas todo o norte do nosso imenso Brasil. E temos então já mais esse aumento do gás de cozinha, ou seja, do GLP, gás liquefeito petróleo, por conta dessa privatização. Como nós colocamos lá atrás, na época da privatização da refinaria da Bahia, quando esses monopólios regionais eles são constituídos, criados, como na Bahia, como no Amazonas e no norte do país, nós temos então mercados cativos a essas empresas. Isso não acontecia antes, na época da Petrobras, por quê? Porque nós tínhamos várias refinarias da empresa que trabalhavam com preços similares, consequentemente não havia essa disparidade de preços entre as regiões nas refinarias da Petrobras. E como disse o presidente Lula, Rafael, finalizando aqui, ele disse que vai abrasileirar os preços dos combustíveis e nós veremos de uma maneira mais gritante ainda a disparidade entre os preços da Petrobras e os preços da Selen e da Atem. Da Selen aqui na Bahia e da Atem ali no estado do Amazonas, porque
abrasileirando os preços dos combustíveis, não usando o PPI, preço de paridade de importação, como parâmetro, os preços obviamente serão mais baixos e dessas empresas que querem o lucro a qualquer custo serão muito mais altos e, infelizmente, a população baiana, a população também lá do estado do Amazonas, serão ainda mais prejudicadas por conta dos efeitos da privatização. A gente está conversando com o David Bacelar, que é coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros. E aí, David, eu quero uma avaliação tua. Na semana passada, vocês tiveram o primeiro encontro com o presidente da Petrobras, indicado do governo Lula, o senador Jean Paul Prats, agora o indicado para ser o presidente da Petrobras. Eu queria uma avaliação tua desse encontro. Esse tema, por exemplo, do abrasileiramento dos preços dos combustíveis, certamente deve ter sido um dos temas tratados entre vocês e o futuro presidente, não? Sim, Rafael, essa reunião ela foi bastante produtiva, por sinal, superou as nossas expectativas. O atual presidente da Petrobras, o ex-senador Jean Paul Prats, ele, no primeiro dia de trabalho dele, estamos falando ainda nas 24 horas após ele ter sido eleito e empossado pelo Conselho de Administração da empresa como presidente da Petrobras, ele já chamou uma reunião com a Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, ou seja, com o movimento sindical petroleiro, para discutir vários temas, dentre eles o futuro da Petrobras, bem como a necessária retomada de direitos da categoria petroleira, porque durante 6 anos nós tivemos aí uma série de prejuízos grandes por conta do desrespeito à mesa de negociação. Mas nessa reunião, como você bem colocou, Rafael, nós elencamos um ponto que é essencial para a população brasileira e que foi tema da campanha do presidente Lula e que ele continua dizendo isso, como você bem disse, o abrasileiramento dos preços dos combustíveis. Esse foi um dos pontos que nós apresentamos lá atrás ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, antes mesmo da sua campanha, no processo de construção e elaboração do programa de governo do presidente Lula, que nós ajudamos a construir, e o tema central do fim do PPI, do fim do preço de paridade de importação, é substancial para o nosso país e para a nossa população. Como nós já colocamos em outros momentos aqui no Jornal Brasil Atual, não faz sentido um país que é autossuficiente em petróleo, que hoje exporta quase 1 milhão de barris de petróleo por dia, um país que tem refinarias para pegar esse petróleo, colocar nessas refinarias e desenvolver, produzir uma série de produtos, dentre eles a gasolina, o diesel, o gás de cozinha, ter como parâmetro na formação do preço dos combustíveis o preço do barril do petróleo no mercado internacional, a variação do dólar e, mais do que isso, custos de importação de derivados, mesmo esses derivados sendo produzidos aqui. Felizmente, logo quando foi anunciado como o futuro presidente da Petrobras, lá atrás pelo presidente Lula, na época senador Jean Paul Prats, ele colocou de forma muito categórica que ele vai seguir a orientação do governo, vai seguir a orientação do acionista controlador da Petrobras, que é a União, que é o povo brasileiro, que é o Estado brasileiro. Então sabemos que já é essa orientação, porque isso está no programa de governo, e sabemos que haverá, sim, um plano para que tenhamos o abrasileiramento dos preços dos combustíveis, ou seja, o fim do preço de paridade de importação aqui no país, principalmente para os combustíveis que são produzidos no Brasil, com petróleo brasileiro, em refinarias brasileiras, com trabalhadores e trabalhadoras que são do Brasil, que recebem em real, ou seja, que têm custos nacionalizados na produção de petróleo e também no refino do petróleo. Então esse foi um dos temas, além de outros que ali abordamos com o hoje presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, que foi muito solícito em estar ali conosco discutindo esses temas e sinalizando para nós, que isso é o mais importante, Rafael, que teremos uma Petrobras de volta às mãos do povo brasileiro, servindo o povo brasileiro, servindo o nosso país, ajudando no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento industrial, no desenvolvimento regional desse país, que só teve um processo de industrialização, principalmente na área química, porque a Petrobras ela se instalou em todas as regiões do Brasil. O governo Bolsonaro tentou destruir isso, mas teremos um processo, como ele bem colocou, de remontar, de reconstruir essa Petrobras, que foi desmantelada
pelo governo Bolsonaro. Agora, David, a gente tem uma situação que a gente já vai colocar em teste essa nova realidade da direção da Petrobras, porque a Federação Única dos Petroleiros, os petroleiros estão denunciando que a plataforma P50, que fica localizada na Bacia de Campos, está colocando em risco a segurança dos trabalhadores e também do meio ambiente. Essa denúncia já foi encaminhada para órgãos da administração pública. Esse tipo de participação dos trabalhadores enfim, na identificação de problemas é fundamental, inclusive para a própria nova gestão, né, David? Vamos ver se as ações serão tomadas com a rapidez necessária antes que uma tragédia aconteça. Interessante, Rafael, que isso também é fruto da privatização. A P50 está num grande campo chamado de Albacora Leste, um campo de produção bastante promissor, que tem produção no pós-sal, ou seja, acima da camada de sal, e que, segundo os geólogos da Petrobras, e houve um processo de avaliação escuso para definir a quantidade de petróleo e, consequentemente, definir o valor daquele campo. Então, por sinal, já denunciamos isso também ao TCU, porque há a possibilidade, segundo nossos geólogos, de haver ali em Albacora Leste também pré-sal. Quer dizer, a empresa que pegou esse campo a preço de banana, ela está pegando o petróleo no pós-sal e também poderá pegar o petróleo no pré-sal, sem ter pago nada por isso. Então, essa empresa que assumiu a P50, uma plataforma que tivemos aí o anúncio dela pós-descoberta do pré-sal brasileiro, no grande processo de crescimento no setor de petróleo e gás, e consequentemente também da Petrobras, na época dos governos Lula, é uma plataforma grande, uma plataforma nova, que infelizmente foi privatizada. E nesse processo de privatização, Rafael, nós, além de termos aí, de forma escancarada, nos nossos olhos, sobre as nossas barbas, sobre as nossas saias, eles, além de terem adquirido a preço de banana uma grande reserva de petróleo, eles também vêm com um processo, infelizmente, de sucateamento das estruturas dessa plataforma, que, como estão denunciando os trabalhadores, podem trazer danos aos equipamentos que ali estão presentes, sem a manutenção devida, danos às pessoas, aos trabalhadores e trabalhadoras que atuam dentro da P50 e que continuam denunciando, sim, os problemas que ali ocorrem, e danos ao meio ambiente. Lembrando aqui que os grandes desastres ambientais que nós tivemos aqui no Brasil e no Atlântico Sul, infelizmente, vieram de grandes empresas privadas que não têm, obviamente, o mesmo cuidado com o meio ambiente, com os trabalhadores e trabalhadoras que a Petrobras hoje tem. Como você bem colocou, já fizemos as denúncias ao Ministério do Trabalho e Emprego, ao Ministério Público do Trabalho, bem como à Agência Nacional de Petróleo. Esperamos que esses órgãos de fiscalização aqui no Brasil atuem para que nós possamos evitar, então, um desastre junto aos trabalhadores e trabalhadoras e um desastre junto ao meio ambiente que está ali sendo, de certa maneira, atingido por essa produção ali da P50, que foi privatizada, bem lembrando aqui o que você colocou. Tá certo. Quero agradecer aqui a participação do David Bacelar, coordenador-geral da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, conversando aqui com os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, sobre as ações dos trabalhadores da Petrobras na defesa do patrimônio público, fazendo as denúncias que são necessárias e também comentando com a gente quais foram os principais pontos tratados com o novo presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats. David, muito obrigado pela tua participação, um abraço para você, sucesso na luta dos trabalhadores petroleiros e a gente continua em contato. Nós que agradecemos pela oportunidade, Rafael, a FUP está sempre à disposição para trazer essas notícias acerca do mundo do petróleo e gás, acerca do enfrentamento que os trabalhadores e trabalhadoras têm nesse setor. Lembrando que tudo que nós temos aqui, inclusive aí no seu estúdio, Rafael, tudo sai na sua frente, sua roupa, os produtos de plástico, seu óculos, e os companheiros e companheiras também estão nos acompanhando, tudo tem petróleo. E para esses produtos chegarem aí, a gente tem a necessidade de petróleo e tem trabalhador que está lá na plataforma a 200 quilômetros da costa, tem trabalhador que está em áreas remotas nas refinarias, tem trabalhador que está em áreas remotas dos terminais, fazendo com que tenhamos aí a produção de petróleo, a autossuficiência de petróleo aqui no nosso querido Brasil. Forte abraço, bom final de semana a todos e todos
E um beijo no coração de cada um e cada um. Muito obrigado, Rafael. Um abraço para você. Conversamos com David Bacelar, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.